Existe uma pesquisa da Gallup que diz que aproximadamente 70% é o impacto da qualidade da liderança no sentimento de bem-estar, felicidade ou não dos colaboradores. E a gente pode fazer essa mesma relação, esse mesmo espelhamento nos resultados de um negócio. Na 15ª edição do podcast Gestão do Ensino Superior, o podcast oficial da revista Ensino Superior, nos propomos a falar dos impactos da liderança nos resultados das instituições de ensino superior. E para falar sobre esse tema incrível com a gente tem a honra, a alegria de receber aqui com a gente, direto de São Luís, Maranhão, a grande Séries Murá, que é reitora do Centro Universitário UNDB, em São Luís, Maranhão, conceituada entre as melhores do país, doutora em psicologia, escritora, adora ópera e dona de uma elegância que inspira e que vai além. Séries, seja muitíssimo bem-vinda. Todos nós da revista te recebemos com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Dani, o prazer é meu de estar aqui mais uma vez com vocês no ensino superior, não é? Agora com o podcast, porque eu admiro muito não só a iniciativa da revista de focar no ensino superior de qualidade, como os parceiros, as pessoas que estão por trás dessa revista, jornalistas inteligentes, competentes e instituições que estão sempre presentes, as quais eu admiro muito, especialmente pelos seus líderes. Ai, que legal, Séries. E olha, a gente está passando assim por um momento de tantas mudanças no mundo todo, na educação, e a oportunidade de ouvir pessoas brilhantes e que estão realmente construindo um caminho diferenciado na educação, realmente é um jeito da gente fazer da educação um mundo ainda melhor. E Séries, hoje esse encontro, a gente já falou sobre tantos temas aqui no nosso podcast, e esse tema é um tema que ele é muito profundo, ele é necessário, muito relevante, que é a questão do impacto das lideranças, né, da liderança nos resultados de um negócio. Então, se a gente está se propondo a falar de liderança, Walter Longo tem uma definição que diz que liderar é fazer a gestão de tendências e não a gestão de pendências. Nesse sentido, Séries, qual é a tua visão sobre as tendências da educação superior? O trocadilho é muito bom. Na realidade, é isso, o líder identificar essas tendências para fazer com que a sua instituição esteja conectada com o mundo, que ela aponte também na direção do que a sociedade está vivendo. E isso é complexo, como você diz, é complexo, porque há pouco tempo nós tínhamos assim, o mundo está em mudança, o mundo está mudando rapidamente, então se via que havia o antigo e o novo convivendo, e isso era complicado. Hoje, por incrível que pareça, a realidade é outra, porque não há esse consenso, porque há uma polarização crescente no mundo. E isso é muito diferente do que vinha acontecendo nas últimas décadas, até posso dizer, e no mundo de polarização, a instituição precisa ter claro aquilo que ela defende. E isso tem que estar claro não só para engajar a sua equipe, mas principalmente pelas pessoas a quem a instituição serve, que a buscam por causa desses valores. Então, um dirigente, ele é líder não só de sua equipe, mas ele é uma liderança que precisa ser vista pelos alunos que buscam ali valores claros. Então, o que eu vejo na educação hoje? Outro dia eu fiz uma palestra, a gente tem que ter uma lupa para compreender este mundo complexo. A primeira coisa é a abertura ao diverso. Então, esta é uma tendência do mundo que precisa principalmente estar nas instituições de educação, de ensino. A inclusão e a igualdade é essa abertura a essas coisas. Mas não é defender. Na minha faculdade, ninguém tem preconceito. Não existem regras preconceituosas. Mas a universidade, ela precisa ter ações afirmativas, ela precisa se compreender no seu papel ativo no mundo como uma instituição que tem voz e estar não só aberta ao diverso, mas
ter um papel afirmativo nessa questão. Isso dá sentido à liderança, ao trabalho e àqueles valores que se vivenciam ali. A outra coisa que é uma tendência clara é a autoexpressão e a personalização. As mídias sociais estão aí para dizer, ninguém mais lê o jornal escrito, etc. Cada um tem o que dizer. E essa autoexpressão, ela é extremamente importante dentro de uma instituição de ensino. O aluno precisa se expressar e eu tenho que trabalhar de forma personalizada para o tipo de pessoa que ele é, para o jeito que ele é. Não adianta a gente colocar chapéu de cimento para presidir as colações de grau e dizer que dentro daquele chapéu de cimento as ideias são aquelas. Não, precisa respeitar a autoexpressão. E a flexibilidade para mudar, porque hoje tudo é provisório. Quando se tem um shopping center em Londres, todo de containers, para mudar a cada momento, imagine as instituições que têm que lidar com seus currículos flexíveis. E, por último, eu diria assim, a saúde mental. A saúde mental é um tema grande que as escolas, as instituições, muito tempo ignoraram, mas tem que ser ordem do dia. E, Sedes, como você tem se preparado e preparado o teu time, que faz essa educação tão brilhante da UNDB, para cuidar do agora e também construir essa visão do futuro? Porque aqui a gente fala, né? A gente tira a tirania do ou uma coisa ou outra, e a gente traz a genialidade do e. A gente precisa cuidar do agora, mas a gente precisa construir essa visão de futuro. Como vocês estão se preparando para isso? Sim, claro, o dia a dia, a base de um dia a dia eficiente é a avaliação. Quer dizer, antigamente tinha uma história em quadrinho que o personagem fazia muita coisa, no fim ele dizia medalha, medalha, medalha. Alguém tem que avaliar o que eu estou fazendo e, principalmente, autoavaliação. Essa iniciativa do SEMESP, do Grupo de Autoavaliação Institucional, que hoje tomou uma dimensão enorme dentro do Ministério da Educação e das instituições, nós fomos signatários de primeira hora, porque, antes de tudo, é a autoavaliação que amadurece para a autonomia, as decisões autônomas dos centenas de agentes que uma instituição tem. Então, se cada umzinho for capaz de se autoavaliar à luz de valores, aí tem condições de correr bem, mas não a fiscalização, que é ineficiente. Agora, a visão de futuro é fundamental, e para nós, assim, o divisor de águas na nossa instituição para essa visão de futuro foi a governança. Porque, de modo geral, a gente tem a tendência de pensar no futuro só quando as coisas vão mal, quando alguma crise acontece, quando tudo vai ruim. Aí eu vou, poxa, vamos pensar qual é o nosso futuro. Com a governança, cada um de nós é obrigado a pensar durante a semana e no fim do mês se abrir para discutir futuro, todo mês. Então, isso dá uma maturidade para a instituição e para cada um poder ver em perspectiva. E, Séries, você já trouxe alguns elementos aqui de como isso está acontecendo, mas o que torna a UNDB essa referência de educação no país? E eu sempre falo, né, que estar aqui no podcast com pessoas brilhantes é uma honra muito grande, porque todas as vezes que eu estou com um convidado, uma convidada, eu pesquiso muito sobre esse convidado, essa convidada, e foi uma delícia, assim, sabe, conhecer mais sobre a UNDB. E o site é incrível, os programas são incríveis, dá vontade de você falar, meu Deus, eu quero estar lá. E o que torna o UNDB essa referência no país? Olha, em primeiro lugar, a exigência de nível máximo de qualidade. Nós somos uma instituição que iniciou com o ensino básico há 66 anos. Em 1958, minha mãe abriu uma pré-escola com os mais modernos métodos de ensino e consistente. Evoluímos exponencialmente com resultados consistentes, sempre sem abrir mão dessa qualidade. E nós conhecemos o nosso público. O público que procura o UNDB, ele sabe disso. Ele vem com disposição para aprender, ele sabe que vai trabalhar duro e ele pode não ser como assim, a pessoa mais bem preparada do mundo. Não é uma questão tanto do nível, é da vontade.
da disposição, porque no momento em que ele entra, todo o suporte possível a gente procura dar para ele. Tutoria, Lacuna Zero, plataformas, todas as ferramentas para que ele consiga trabalhar duro com apoio, a gente faz. E ele topa. Então, não é uma questão do nível, é uma questão da predisposição do aluno. E o professor é cúmplice desse projeto. Agora, a coisa que eu acho que realmente contribuiu para resultados hoje, como o quarto melhor centro universitário do Brasil, etc., são as metodologias ativas, que nós usamos desde o primeiro dia. O NDB foi fundado em 2002, e desde o primeiro dia a gente usa a metodologia de cases, em todas as disciplinas, de todos os cursos, em todos os semestres. Então, o aluno não só se inteira da realidade da sua profissão, como lê muito, como escreve muito. Então, escrever é pôr a palavra como objeto, como existência concreta, e aquilo é forte para a formação do pensamento. Agir mais do que ouvir. E, obviamente, isso dá uma conexão muito grande com a prática e o mercado, mas isso não dá agora. Há 20 anos a gente já fazia isso, trazia a realidade das empresas, dos escritórios, para dentro da sala de aula. Hoje isso evoluiu, a gente vai para a empresa e os nossos projetos, os projetos dos alunos, na banca de avaliação, além dos professores, estão também empresários, advogados, as pessoas cujos problemas eles trabalharam. Então, são alguns fatores. Agora, o aluno tem que estar disposto, senão não rola, como se diz, mas eles já sabem. Tem que ter uma corresponsabilidade, né? A gente pode até oferecer o melhor como uma instituição de ensino, mas quando o estudante escolhe por você, ele também precisa trazer o melhor dele, e a gente cria essa corresponsabilização na educação, né, Séries? Com certeza. E Séries, você tocou num ponto, assim, que é tão urgente quanto a gente falar do impacto da liderança nos resultados, que é a questão de como a gente cuida da saúde mental dos nossos estudantes. Eu li um dado, faz pouco tempo, super recente, que diz que 9 horas e meia, olha isso, Séries, isso choca, 9 horas e meia é a média de tempo de tela que o brasileiro passa todos os dias, né, conectado. E a gente está no topo do mundo. Na verdade, a gente só perde para a África do Sul e a gente está acima da média global, que é uma média de 7 horas. Então, assim, é tanta informação, você sentir que você tem que acompanhar tantas coisas ao mesmo tempo, é uma mídia social a todo momento te cobrando que tem alguém que é mais legal, que é melhor que você, que sabe mais que você, e tudo isso tem a ver com saúde mental. E como que você trabalha a questão da saúde mental na UNDB, Séries? Olha, a gente precisou fazer alguma intervenção, como eu acho que muitas instituições no Brasil, na época da pandemia, porque a pandemia só levantou o véu de um problema existente, que é o estresse do aluno, essa dificuldade de lidar com essa imensa e crescente rede de competitividade. Então, nós temos algo que eu acho que é muito importante, que é o relacionamento do coordenador com o aluno. Nosso coordenador tem que estar em sala de aula, especialmente nos primeiros semestres, para sentir isso, porque existem coisas que são veladas. A gente tem o serviço de psicologia, mas muitas vezes as coisas não chegam lá. Então, eu acho que o mais importante é a equipe, os coordenadores e os professores estarem conscientes, isso é problema nosso. Porque a escola, ao longo dos anos, ela foi muito exclusiva com o aluno que tem problema. Esse problema é da família, esse problema é deste aluno. Então, eu acho que a grande coisa é antenar todos para dizer, a saúde mental dos alunos é problema nosso. E daí surgem as iniciativas de rede de apoio, alunos que acolhem os que chegam, né? Cada um que chega tem o seu colega que apoia. A gente, como trabalha com educação infantil, conhece um pouco essas coisas e acaba, instituição de ensino que é de professor, acaba adotando certas coisas. Mas essa rede de cumplicidade
e dizer, eu estou aqui, o problema é meu, também é importante. Ai, que legal isso, Séries. E no primeiro podcast que a gente fez na revista foi com o Glaucio Mendes, que é uma referência em gestão de permanência, captação no Brasil. E o Glaucio, ele trouxe esse protagonismo no sentido de dizer assim, olha, qual é o melhor perfil de estudante que uma instituição pode ter? É aquele que escolhe por você. E quando esse estudante escolhe por você, a questão passa a ser sua. Então, olha, a questão da saúde mental do nosso estudante é uma questão que é nossa. Quando a instituição assume esse protagonismo e abraça isso, o processo fica muito mais forte. E mais do que isso, Séries, quando você tem lá a sua reitora declarando isso, e quando isso parte, né, de quem fundou, de quem está na alta liderança, as coisas também se desdobram de uma maneira mais encorajada e mais facilitada, né, Séries? E te ouvindo falar, né, o que torna a UNDB essa referência no país, então tem alguns elementos que são muito potentes. Você traz a questão da diversidade, você traz essa questão da inclusão, essa questão do case, que tem que ser prático. Eu, lendo sobre a UNDB, eu falei, uau, isso é o máximo, né? Uma referência em trabalhabilidade. É uma das instituições que mais, assim, os estudantes que estão estudando na UNDB e se formam na UNDB, eles já vão para o mercado de trabalho, eles já estão no mercado de trabalho. Então, quando você entrega a questão da trabalhabilidade, porque ela é muito além do diploma, eu acredito que os estudantes escolhem por nós porque eles querem a famosa ascensão pessoal e profissional, a gente está cumprindo a nossa missão. Mas aí você traz essa questão do contato do humano, que é o coordenador, que está em sala de aula, o papel do professor. E na entrevista com o Moser, Séries, ele falou uma coisa assim que eu falei, meu Deus, eu queria parar naquela afirmação que o Moser trouxe, que o melhor marketing de uma instituição é um professor feliz. O melhor marketing de uma instituição é uma aula extraordinária. Então, e os professores, né? Qual a interação dos professores em tudo isso? Como vocês cuidam dos professores? Isso é uma coisa especial e, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito cara, porque eu estou na reitoria, mas eu não abro mão de fazer treinamento de professor. Eu acho que você consegue a adesão do professor no olho quando você conecta, compreendendo as fragilidades de formação dele, em especial na área pedagógica, porque nós sabemos que o professor de ensino superior tem uma expertise na sua área profissional. Então, nós estamos ali para apoiar, para ajudar. E essa formação de professores eu não abro mão mesmo. Então, eu acho que quando você adere, que há sentido para ele, há sentido de vida, de profissão, é muito mais fácil trabalhar. Agora, quando alguém começa a trabalhar, um novo coordenador, professores, a primeira coisa que eu digo para eles, olha, aqui é rede de colaboração, ninguém larga a mão de ninguém, tem um jargão agora que diz, você vai ter todo o apoio do mundo dos seus colegas, mas você tem que apoiar também. Então, eu acho que a gente constrói esse ambiente dentro da instituição, isso é muito bom. Que legal, Séries. E Séries, liderança, a necessidade de inovar e essa capacidade de inovar é uma habilidade central da liderança contemporânea. E tem o Daniel Quintana, né? Um super abraço para o Daniel, que é um profissional, uma pessoa brilhante. O Daniel, ele é colunista da revista Ensino Superior. E o Daniel, Séries, ele traz, né, uma linha de pensamento assim brilhante, que ele diz o seguinte: a gente fala muito de transformação digital, mas a gente deveria chamar atenção não para o digital, mas a gente deveria chamar atenção para a transformação, porque o digital é fácil, difícil mesmo é a transformação, porque a transformação diz respeito à mentalidade. Então, o que ele coloca que a gente vê muito por aí? A gente vê muito por aí as pessoas que digitalizam
aquilo que é analógico. E aí elas dão escala para aquilo que é analógico. Muitas vezes, quando a gente vê as pessoas reclamando do EAD, de repente pegou um currículo muito ultrapassado do presencial e aí digitalizou o analógico, e aí é óbvio que a conta não vai fechar, não vai dar certo. Então, as pessoas estão muito olhando para o digital, pouco olhando para a transformação, e o foco realmente tem que ser no fluxo, em como as coisas são feitas, como as coisas são pensadas. E nesse sentido, Séries, como é que você faz a gestão da inovação na UNDB, na UNDB? Brilhante a sua colocação. Adorei, assino embaixo totalmente, porque a gente que já viveu tanta novidade em educação sabe disso. O grande problema da inovação é essa confusão de inovação com tecnologia. Inovação não é tecnologia. Inovar é fazer melhor, olhando o custo e o tempo, com mais eficiência. A tecnologia ajuda, sim, e muito, mas a tecnologia, como ele aponta, pode ser uma cortina de fumaça para encobrir que a gente continua fazendo tudo da mesma forma. E isso mais atrapalha do que ajuda, porque quando você precisa inovar, você tem que estar de olho no problema, não na ferramenta. Você tem que saber se o seu problema está com uma solução melhor, mais eficiente, mais rápida, mais barata, e não quais foram as ferramentas que você utilizou. Então, o que é preciso colocar, no meu ponto de vista, no ambiente de trabalho, na equipe, é a abertura ao novo e esse tiquinho de inconformidade que a gente tem que aprender com os adolescentes. Somos sortudos de trabalhar com adolescentes, porque eles estão sempre insatisfeitos, estão sempre inquietos. Isso é um comichão, isso é um vírus que a gente precisa. A base da inovação é a inconformidade com o mesmo. Então, espaço para debater. E isso a gente abre para o aluno, o professor sabe que a gente tem espaço para experimentos, novas ideias que vêm como projetos e depois se tornam fluxos, processos. Agora, nós não adotamos todas as inovações. Há inovações que nós queremos saber tudo. Apareceu, eu quero saber como é, mas eu não me sinto obrigada a entrar na moda, porque há inovações que não me representam, não fazem sentido. E eu acho que a autenticidade é tudo, e é a base de uma boa liderança. Ai, que legal isso, Séries. E te ouvindo falar, como inovação tem mais a ver com gente do que qualquer outra coisa. A tecnologia é meio, a ferramenta é meio, mas o que cria confusão é que muitas vezes as pessoas colocam a tecnologia como fim, a ferramenta como fim, claro. E aí a coisa acaba não fechando, né? Eu tive com o time aqui da Unifeob, né, Séries, que é a instituição onde eu trabalho, inclusive a instituição do João Otávio, né, que eu comentei assim, que, nossa, tem maior... para ele, temos tido parcerias e insights juntos em viagens e estudos muito bons. João, uma pessoa, um profissional, nossa, singular, assim, como ele gosta de você, viu, Sério? Olha eu dele. Ele é bravo, ele é firme, ele é forte, gosto. É verdade. E você sabe, Série, que aí com o time a gente estava falando de inovação, Séries, e é impressionante. Aí a gente fez algumas dinâmicas com o time, é impressionante como vem tecnologia, né? Tecnologia, tecnologia, tecnologia. E aí a gente se fez uma provocação enquanto equipe que não existe inovação maior do que a capacidade. Em épocas em que a gente fala muito de tecnologia, não existe inovação maior do que a capacidade da gente tocar a alma das pessoas, da gente realmente colocar as pessoas no centro. E aí você trouxe muita questão do professor, projetos inovadores, experimentos com alunos, com professores. Quais são os canais de escuta que você tem com seus estudantes? Porque não tem como inovar se a gente não tiver essa empatia por quem escolhe por nós, né, Séries? É isso, com certeza. Na realidade, nós temos o fato de que a gente trabalha com cases e projetos, e esses projetos a gente trabalha com design thinking desde o início, os alunos expõem as suas ideias, e essas apresentações eu faço questão de estar, porque é aí que eu vejo se está tendo vida inteligente, se tem alguém aqui dentro, se as coisas realmente estão caminhando. Então, ver, assistir nas feiras, nas apresentações,
nos simpósios, ver o que eles pensam, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, é a forma que a gente tem de conectar, né? A gente trabalhar em porta de vidro também, que o aluno olha, é uma beleza, meu pai dizia isso, mas a forma de conectar os alunos, eu acho, é você estar presente nesses momentos em que o que ele está fazendo sai da sala de aula. E isso a gente tem na instituição, paredes, corredores e pátios para expor as fases de imersão, de prototipação, e ir lá ver o que eles estão fazendo e ver como eles estão sentindo. Eu acho que você compartilhar a alegria de uma realização, de uma nova ideia com o aluno, é a melhor maneira de ser parceiro dele, de entender o que ele pensa, o que ele é, o que ele quer. E também dizer, aqui nesse projeto é só analógico, como diz o Daniel. Precisamos sair para pensar diferente. E, assim, isso é a coisinha boa de ser professor, que é o que eu gosto de fazer. Estar ali olhando o que eles estão fazendo, produzindo. E essa coisa da gente sair, da gente mudar de perspectiva, da gente considerar outras perspectivas, considerar o diferente, vai ao encontro de uma fala tua tão bonita, Séries, que no livro, né, a Terra é azul como uma laranja. E aí você fala que assim, que é um título provocativo mesmo em relação, não existem verdades absolutas, não existem certezas absolutas, e não dá para inovar se a gente tiver a perspectiva da certeza absoluta, né, Séries? Com certeza. Essa é uma frase muito inspiradora para mim, de muitos anos de Paul Éluard. A Terra é azul, tem tanta certeza que a Terra é azul como uma laranja. Então, essa é a provocação, essa é a inquietude que deixa o pensamento ativo. Isso é a matéria-prima da educação. É você ter o pensamento ativo e a licença para dizer a Terra é tão azul que nem uma laranja. E essa atitude de ser educador, que precisa estar em todo professor profissional do ensino superior, que tem a sua profissão, que tem o seu trabalho, mas que tem que vestir a camisa do educador, é abrir este espaço para o pensamento divergente, que é uma coisa difícil, que choca muito com a figura do professor tradicional. E isso quer dizer, o dizer do professor como profissão de fé, como religião, que não pode ser contestada, mudou, e os professores, eu acho até que os professores que continuam no mercado de trabalho foi aqueles que conseguiram virar essa chave de não se achar os donos da verdade. Eu acho que aqueles antigos professores do tempo dos religiosos aqui continuam achando que verdades são irrefutáveis, eu acho que acho que desistiram da profissão, porque a gente tem um novo pensamento aí muito vivo dentro das universidades, e isso eu aprecio muito. E Séries, eu juro para você que quando eu ouvi, né, enfim, quando eu tive contato com essa frase que você colocou, eu falei, meu Deus, isso é brilhante, porque na verdade esse é o pensamento, eu não sei, Séries, se você conhece um estudo, uma pesquisa que chama o efeito Dunning-Kruger. Já ouviu falar, Séries? Não. Mas assim, olha, a Lari que está acompanhando a gente nos bastidores, vale a pena na descrição desse podcast a gente colocar essa pesquisa, porque essa pesquisa de Dunning-Kruger, que são 2 cientistas, professores, né? O que ela prova para a gente? Que só tem certeza absoluta quem conhece muito pouco. Porque quanto mais a gente conhece, mais são as dúvidas que a gente tem. E aí, isso é socrático, né? Sócrates. Isso é socrático, é verdade. E essa pesquisa diz o seguinte, olha, se você conhece muito pouco, você vai ter certezas muito absolutas, porém infundadas, e maior vai ser a tua dificuldade de reconhecer que você está tomando uma decisão errada, que você está indo para o caminho errado.
Então, enfim, certezas absolutas, ela vai na contramão da questão da inovação. E inovar também diz respeito à capacidade de errar, a maneira como a gente acolhe o erro na vida da gente. E nas suas falas incrivelmente inspiradoras, né? Tem uma fala que você já conta, ai, Séries, e se você quiser falar desse teu momento escritora, desse teu momento especial, assim, que você já escreveu vários livros, mas você conta que você está vivendo um momento de escrever aquilo que está no teu coração, na tua alma, de uma escrita de coração e não necessariamente uma escrita acadêmica. Então, se você quiser também falar um pouco disso para a gente, vai ser uma delícia. Mas nessa linha de errar, e aí tem um livro seu que você conta, né, que vai ser o próximo, que é, eu acho que é A Raposa Surda. Nossa, meu Deus, é tanta cobrança, é tanta pressão, né? As pessoas têm que ter as respostas, a liderança tem que saber tudo, a liderança tem que resolver. E a raposa surda, ela desconsidera esse mundo louco que a gente está vivendo e ela traz protagonismo para essa questão da vulnerabilidade também, né, Séries? E nisso tudo, né, eu vou embalar isso tudo que eu falei para te perguntar, na verdade, como você lida com o erro? Porque a gente aprende muito com os acertos, mas muito mais com os nossos erros. Como você lida com o erro? E um erro que você possa trazer que te fez uma líder mais forte? Na realidade, isso é bem piagetiano, né? A gente aprende, né? É o erro que desestabiliza a mente para buscar, né, novas formas de fazer. Eu acho que você tocou na sua pergunta numa coisa que é muito comum, que é a coisa de que o líder tem que saber tudo, né? Eu me lembro, minha mãe, que fundou o colégio e que me precedeu com que eu aprendi a trabalhar, né? Ela sentava na sala e aí começava a entrar pessoas, cada uma com um problema diferente, como quem consulta um oráculo. Entrava na porta e ela tinha que dizer a solução. Isso foram anos de trabalho eu vendo fazer isso. E isso faz o líder pensar que ele precisa saber e que ele sabe. E isso talvez os erros que eu possa apontar assim na minha vida profissional é quando eu cruzei o rio deixando a tropa do outro lado. Quando eu tive tanta certeza de que aquilo tinha que ser feito daquele jeito, daquela forma, que eu cheguei para a tropa, olha, é assim, 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 vamos. Meu cavalo atravessou o rio e os outros todos ficaram com medo do outro lado, inseguros de atravessar. Então, isso é um baque nessa autoimagem, o autoconceito, sei lá o quê, de muitos gestores que se sentem pressionados a assumir esta carapaça de que eu sei. Então, voltar para o grupo e dizer, tá bem, não deu certo assim, vamos ver lá o que foi, o que vocês não conseguiram, qual é o tropeço do cavalo. Eu acho que é isso que faz avançar. E eu acho que o momento sábio do líder é ele chegar naquele ponto de reconhecer, não 4 passos para trás. Não importa a minha vaidade de dizer fui eu que mandei, fui eu que eu disse, tem que obedecer. E isso é um exercício de humildade grande para quem tem comando, tem cargo de comando, é humildade, mas ao mesmo tempo é grandeza. Mostrar, como você diz, a vulnerabilidade é grandeza. Quem é que é o rei da cocada preta aqui? Algumas vezes eu tive que dar marcha ré por isso. E eu acho que é uma grande lição. Você reconhecer. O ruim não é errar, é você admitir sua vulnerabilidade, sua fragilidade, sua falta, enfim. Ou vezes que vamos criar tal curso, eu acho lindo. Não cai com os burros na água e é prejuízo, né? E Séries, como a gente lida com o erro, senão a gente trabalhando a questão da grandeza de espírito, da grandeza interior, e realmente essas habilidades centrais dessa liderança contemporânea, dessa liderança que a gente tanto quer ser e quer ter, parte dessa questão de líderes com grandeza de espírito
com capacidade de pedir ajuda, com capacidade de errar, de fazer junto, de aprender junto, líderes com capacidade de visão longa, né, Séries? Porque eu falo que o problema é quando o dedo aponta a estrela e as pessoas só veem a ponta do dedo, né? Então, essa questão da visão longa, da humildade que você trouxe e da coragem, né, Séries? A coragem realmente de fazer o que tem que ser feito. Você falou sobre os livros que eu tenho escrito, não é? Já escrevi tese, já escrevi artigo, citação, e aí chegou um dia, eu não quero mais citar nada, eu só quero dizer o que está na minha cabeça. Escrevi o primeiro, e este segundo, que eu vou lançar agora em outubro, que é A Raposa Surda, este é um ato de coragem, é um ato de humildade, porque nele eu estou escrevendo não o que eu penso, mas o que eu estou sentindo, principalmente algumas questões, perdas que eu tive durante a pandemia, que me fizeram muito vulnerável. Mas, nesse livro, A Raposa Surda, é um poema, né? Exatamente exige essa humildade de dizer, eu preciso ser surda, porque essa quantidade de demandas que eu preciso atender, né? Só sendo surdo. E quando você se põe surda, você admite uma vulnerabilidade, você admite uma falha no seu espírito, porque é uma surdez psíquica, é uma surdez mental, é uma surdez que lhe vem em nome da sua saúde mental. E eu penso, todo mundo vai ler, os alunos vão ler, os professores vão ler, e eu tenho essa necessidade de surdez. Foi um exercício de humildade, quando eu disse, quer saber? A raposa está aí e ela vai sair para o mundo. Está aí, minha raposa surda. Ai, que legal, sério. Eu preciso te contar uma história, porque eu sou a louca das histórias, eu sou apaixonada por histórias. E você sabe que quando eu comecei a trabalhar, séries, eu tinha, assim, muitas inseguranças dentro de mim, né? E eu venho de uma história de vida muito simples. Eu sempre conto que a educação fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família. E aí eu me lembro que no meu primeiro trabalho, eu comecei trabalhando numa agência de banco, na Caixa Econômica Federal. E aí eu falava assim, mãe, mas eu não sei se se eu faço bem, tanana. E aí a minha mãe falou o seguinte, ela me contou uma história que ela parece inocente, parece boba, mas de boba não tem nada, e ela me lembra a raposa surda, porque ela falou, olha, teve uma corrida dos sapos, e era uma corrida de muitos sapos correndo, com uma torcida muito grande. E aí a corrida começou, os sapos começaram a correr, e aí a torcida começou a falar, olha, mas tem uma dificuldade muito grande à frente, olha, mas tem um buraco muito grande, mas ali o caminho vai ficar muito difícil. E os sapos, eles começaram a desistir da corrida, mas teve Séries, que ele venceu a corrida intacto. E quem era aquele sapo? Ele era surdo. Então, muitas vezes, né, os elogios... Sua mãe já sabia que existiam raposas surdas? Séries, eu juro que, assim, te ouvindo falar da raposa surda e da grandiosidade que, sabe, que isso traz para a gente, porque ser surdo é você fazer da sua vulnerabilidade a sua força. E mais do que isso, na carreira da gente, né, os elogios, às vezes, eles nos cegam e os erros nos deixam com medo. Então, a gente, muitas vezes, precisa ser surdo, precisa escutar o que o coração está dizendo, e a gente precisa ir, né, Séries? Gostei da sua história, porque você sabe que a raposa surda, ela é real. Eu cheguei no meu sítio e tinha uma raposa que o meu caseiro disse, o que tem com essa raposa? Ela é surda, dona Séries. E enfim, veio tudo. Uau! E eu chego a acreditar que não foi por acaso que essa raposa apareceu nesse teu momento de vida, né, Séries? Essa é a primeira pergunta do poema. Ai, que lindo, Séries, que legal. E você sabe, Séries, que você conta do livro, eu acredito que aqui, Séries, aqui a gente tem um ponto de inflexão na educação superior, porque você diz assim, esse livro, A Raposa Surda, é um livro, sabe, que eu escrevo com muita coragem, e
eu não estou escrevendo ali o que eu estou pensando, mas eu estou escrevendo o que eu estou sentindo. Então, se a gente está falando do impacto da liderança nos resultados das instituições, meu Deus do céu, é construir uma educação que não cuide só do pensar, mas que cuide do fazer e principalmente cuide do sentir. A gente nunca vai oferecer alta performance para os nossos estudantes se a gente não olhar o estudante, sabe, no seu eu integral, porque tem que ser pensar, tem que ser fazer, mas principalmente tem que ser sentir. Eu acredito, eu sempre falo, né, o futuro é humano. A gente precisa educar pessoas com grandeza de espírito, com grandeza interior. E esse lado do sentir, ele é, se não, o mais importante, né, Séries? Com certeza. E, Com Séries, certeza. você sabe que tem uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, na verdade, ela foi feita por duas universidades, a Universidade da Colômbia e a Universidade de Nova York. Então, o que essas duas universidades elas fizeram? Elas pegaram uma empresária, então agora vamos falar de liderança mulher, né, de mulher na liderança. Então, elas pegaram uma empresária, case real, tá, Séries? Uma empresária muito bem sucedida, ali na sua casa dos seus 40, 45 anos, solteira, sem filhos, um network invejável, com resultados na área de negociação, na área de finanças abertas, resultados imbatíveis. E aí eles pediram para metade desses estudantes falarem, na verdade, todo mundo para falar sobre essa profissional. O que eles achavam dessa profissional, como seria trabalhar com essa profissional, e eles pegaram essa mesma trajetória, mudaram o nome da profissional mulher e colocaram o nome de um homem. E aí eles pediram também para todo mundo dessas duas faculdades analisarem essa carreira desse profissional. Só mudaram o nome, a história era a mesma. E aí qual foi o resultado, Séries? Essa é uma pesquisa assim que ganhou o mundo quando a gente fala da mulher na liderança, porque o que essa pesquisa ela concluiu? Todo mundo das duas faculdades avaliaram muito bem esses dois profissionais. São dois profissionais muito bem sucedidos. Só que no caso do profissional homem, o que os estudantes colocaram? Uau, quero ser como ele. Deve ser muito bom fazer parte da equipe desse profissional. Esse profissional é um profissional missão dada, missão cumprida. Eu quero fazer parte da equipe desse profissional. Mas no caso da profissional mulher, né, aí a história dela mesmo, os estudantes avaliaram o seguinte: olha, deve ser difícil trabalhar com essa profissional. Ela demonstra ser uma pessoa egoísta, uma pessoa de muito ego, deve ser muito difícil trabalhar com ela. E aí a pesquisa concluiu que quando um homem tem sucesso no trabalho, ambos os sexos gostam dele. Mas quando uma mulher é bem-sucedida, ambos os sexos não gostam tanto assim dela. Então, Série, você que faz uma liderança inspiradora, uma liderança efetiva, mas eu diria que é uma liderança afetiva, porque a tua capacidade de inspirar é natural, sabe? Você começa a falar e a gente já se sente inspirada. Quais os desafios de estar numa posição de tanto destaque, de ser uma líder mulher? A primeira vez que eu me interessei por isso foi uma especialização nos anos 90, como é que ia ser a mulher dos anos 90. Na verdade, a mulher tem uma questão que a gente, ela tem que cuidar do filho, né? Essa daí não tinha, mas muitos homens cuidam do filho, mas no frigir dos ovos, a mulher é a mulher e seus filhos. Então, essa é uma realidade. Mas o ambiente para a mulher trabalhar, ele tem algumas peculiaridades. Na nossa instituição, 67% das nossas líderes são mulheres. O índice de mulheres líderes é maior do que o índice de mulheres trabalhando. Então, porque a gente gosta de mulher. A minha família é de mulheres poderosas, mulheres professoras, minha bisavó fundou escola, minha avó foi secretária de educação, todas mulheres poderosas. A gente gosta de mulher poderosa, porque a mulher poderosa, ela se comunica, ela colabora, ela é aberta, ela é um valor que é
é um pouco diferente. Então, o segredo de uma instituição é compreender essas peculiaridades para usar essa força da mulher para o bem do ambiente. Às vezes é difícil a gente dizer que uma mulher é assim o assado. Há mulheres e mulheres. E as mulheres que chegaram aos cargos de liderança, elas têm uma missão. Elas precisam ser essa rede de apoio para as mulheres que não conquistaram isso. Porque uma mulher, para chegar a um cargo de liderança, ela teve uma rede de apoio, ou da família, de alguém, ela precisa disso. E nem todas têm. Então, quem tem que ser apoio para a mulher é a mulher. É uma coisa de sororidade. Hoje eu participo de algumas iniciativas para tentar ser esse apoio para mulheres que não têm apoio. Porque se muitas mulheres, como nessa pesquisa, não enxergam isso, imagine quantos homens não enxergam. Então, eu fico muito feliz de ter uma instituição com tantas mulheres que engravidam, que a gente precisa procurar alguém para substituir, esperar todo o período da gravidez e curtir isso. Tem uma professora uma vez que tinha acabado de começar a namorar um rapaz e chegou para mim, professora, eu tinha uma coisa muito séria para falar com a senhora. Eu disse, o que é? Eu estou grávida. Eu, meu Deus, que maravilha, tu estás grávida. A senhora está feliz? Estou. Mas eu vim aqui para ele pedir outra coisa. Eu queria que a senhora me ajudasse a contar isso para minha mãe. Então, é claro que essa mulher, naquele momento de liderança, tinha um papel que era papel meu de ajudar essa menina, dar apoio para ela, com 2 meses de namoro, engravidado do namorado, a mãe quase teve um chilique. Mas é isso, mulher. Mulher é sentimento, mulher é vida, e vida é para ser valorizada. Então, a gente tem um imenso carinho pelas mulheres, pelas grávidas, pelos filhos dela, e eu acho que isso dá um toque especial para a nossa instituição. Nós temos alguns homens para a liderança, mas a alta gestão da nossa instituição é toda de mulher. O João conhece, sabe disso. É só mulher. Não, está explicado, então, porque a UNDB está entre as melhores do país. Que legal, sério. Que eles não nos ouçam, mas mulher tem têmpera. Existe uma música da MPB que diz, mulheres têm têmpera. E isso, quem descobriu um segredão, hein? Ai, que legal, meu Deus. Olha, gente, então, para quem está nos ouvindo, né, quando uma mulher muito bem-sucedida, né, que não se torne alguém para você competir, mas alguém para você se referenciar, para você se inspirar, e essa mulher bem-sucedida, assim como a gente tem as séries aqui com a gente, estimular outras mulheres e abrir caminhos para outras mulheres. E aí a gente faz um mundo diferente, a gente faz sim um mundo mais diverso e um mundo melhor. E séries, a gente está caminhando, meu Deus, aqui para a finalização desse nosso podcast, dessa nossa conversa super, super rica. E, séries, se você abrisse uma faculdade do zero, como seria? Dani, eu fiz isso. Eu abri uma faculdade do zero. Do zero. E com toda essa... Fiz do meu jeito, né? Com uma equipe, obviamente, mas eu apostei na metodologia, pode ter sido pela minha profissão, pelo que eu vivi com a minha mãe na escola, pelo que eu aprendi na escola, mas eu acho que a faculdade, ela precisa se preocupar com sair do seu ponto de vista para sentar no ponto de vista dos alunos. Como se diz em inglês, calçar o sapato dos alunos e compreender quais são os seus desafios. E o desafio do aluno para aprender, ele precisa ser compreendido por quem tem a expertise de ensinar, não o contrário. O aluno tem que seguir o que o professor pretende e quer. É o professor que tem que sentar atrás do aluno e no seu ombro, olhando aqui do lado, ver, vamos, o que você precisa para ir adiante? O que você precisa para melhorar? Eu acho que essa é a faculdade do zero. Um olho no aluno e o outro olho no mercado, na profissão, no trabalho, desde o primeiro dia.
a vida como ela é, a realidade, e não passar 4 anos enganando o aluno que a vida está ali nos livros, enquanto a realidade está do lado de fora borbulhando e o aluno aqui ignorando. Então, é o aluno com o pé na realidade e alguém aqui do seu lado lhe ajudando. Vamos lá, vamos lá. Ai, Sedes, eu preciso trazer um comentário no que você está dizendo, porque assim, os grandes pesquisadores, eles dizem que existem 2 caminhos para as instituições de ensino superior, enfim, terem longevidade. Ou você nicha, ou você vai para um grande grupo. Mas aí, o Daniel, olha, de novo eu vou referenciar o Daniel Quintana aqui, o Daniel ele traz uma perspectiva, Bárbara, que ele fala que é o posicionamento pela trabalhabilidade, que as instituições longevas são aquelas instituições que oferecem a trabalhabilidade, um olho no estudante e um olho no mercado, um olho na vida como ela é, e isso realmente leva o mundo para frente, leva as instituições para frente. Séries, e por que fazer faculdade? Como uma faculdade muda a vida da gente? Por que fazer faculdade? Para ter relações. Alguém precisa fazer uma faculdade para construir um relacionamento com o mercado, com parceiros, com iguais, porque só existe aprendizagem e só existe progresso na interação. Então você vai para a faculdade porque aquilo é uma plataforma de encontros. Encontros de todos esses públicos, de todas essas pessoas, e é isso o papel da faculdade. O papel da universidade é colocar lá dentro, na sua plataforma, nos seus pátios, nas suas salas de aula, esses diferentes públicos que precisam se encontrar. O aluno, o empregador, a comunidade para quem ele precisa, a qual ele precisa servir, porque não existe trabalho de faculdade bem-sucedido se ele não reverte para a comunidade onde ele está inserido alguma coisa, e esse aluno precisa saber disso, que ele está ali não só para ele, mas ele está ali como cidadão para reverter, e ali estão as comunidades que precisam, os possíveis empregadores, os seus parceiros para empreender. Você vai para a faculdade para relacionamento, mas eu diria que principalmente você vai para a faculdade para construir laços, porque são os laços mais longevos que você vai ter na sua vida, são dos seus colegas e professores que passaram 4 anos seguindo os mesmos desafios. É ali que se constrói, nesse desafio, e nessa que se constrói a cumplicidade, que se constrói a empatia, que se constrói essa rede de colaboração, que se chora junto e comemora junto. Então, a gente vai para a universidade construir laços nesta vida. Ai, meu Deus, adorei séries. E conta pra gente como a séries aprende. Se você uma dica de livro, além de todos os seus livros, olha, pessoal, os livros da séries são inspiradores. Além dos seus livros, um TED Talks, enfim, uma referência que você traz pra gente sobre o que a gente discutiu aqui hoje. Olha, eu aprendo lendo e viajando. Então, eu viajo para ver em loco como as coisas acontecem. A gente viaja o mundo inteiro, temos bons companheiros, João é um deles, e essa rede do Semesp e outros grupos, a gente viaja para ver como a educação acontece nos países de ponta do mundo. Mas quando a gente vai lá, quando eu vou numa universidade dessa na Finlândia, que tem um trabalho espetacular, eu não vou para lá para dizer, que trabalho isso aqui, né? Eu vou lá para dizer assim, como é que isso pode funcionar na minha faculdade, que fica no norte do Brasil. Para mim, não há preconceito. Se tem uma coisa que eu acho legal, e eu sei que eu não tenho os recursos do governo da Finlândia para proporcionar aquele projeto, eu vou atrás de um jeito daquilo funcionar aqui no Brasil. E é assim que eu acho que a gente cresce, vendo como os outros resolvem seus problemas, vendo as ideias bacanas que tem por aí. Agora, também lendo. Na verdade, eu tenho um guru na educação, que é Howard Gardner, que foi o psicólogo que escreveu a tese das inteligências múltiplas. Quais são as inteligências do homem? E ele estava trabalhando, quando ele desenvolveu essa tese, para descobrir qual era melhor forma de educar um jovem.
E depois de algum tempo, quando eles perguntaram, e aí, você vai continuar pesquisando inteligência? Ele disse, não, não vou mais. Porque eu descobri que os jovens sabem muito bem como ser bem-sucedidos, mas eles temem seguir este bom caminho e ser trapaceados pelos mau caráteres. Então, agora eu vou estudar ética. E escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo, O Verdadeiro, o Belo e o Bom. The Good, the Beauty and the Truth. É um livro espetacular, inspirador para todo educador que quer olhar além, que pretende construir algo para esse mundo que não seja só produzir pessoinhas bem-sucedidas, mas que vê além. Olha, pessoas de grandeza interior. Séries, vai ser o meu livro de férias. Já vou comprar, já vou adquirir. E séries, onde as pessoas te acham? Ah, Dani, minhas mídias são todas fechadas. Agora, onde as pessoas me encontram? Visite o UNDB. Adoro receber visitas. Adoro fazer palestra. Me convide para fazer palestra. Participo de eventos. Vou agora participar do Finesp em outubro. É aí que me encontro. Mas mande agende uma visita, que eu adoro receber visita. Nós, na UNDB, gostamos muito de mostrar o que a gente faz. É aí que a gente se encontra. Séries, vai ser uma delícia te encontrar no Finesp. Que coisa boa saber que você vai estar lá. Boa. Séries, olha, assim, por meio de toda a equipe da revista, eu te falei do Edmilson, que te deixou um abraço, por meio da Lari, que está aqui acompanhando a gente dos bastidores, do Gu, da Sandra, da Lu Vertulli, enfim, toda a equipe, assim, eu trago um agradecimento profundo por você ter topado fazer esse podcast com a gente, desde quando a gente pensou, que a gente, sabe, vislumbrou esse canal, a gente já tinha falado do seu nome, chegou o nosso momento. Então, assim, eu trago esse agradecimento que é de toda a equipe, mas de uma maneira muito especial é meu também. Eu te acompanho, te admiro há muito tempo. Faço um agradecimento super especial para a grande Rebeca, sua filha, sua menina. Minha filha hoje é a gestora, né, da UNDB, eu sou a reitora, mas ela é a gestora, e a outra filha na escola, e a sobrinha também, as mulheres da família. As mulheres poderosas, olha que coisa boa. E a Rebeca é uma gestora extraordinária, nossa. Evandro, meu sobrinho, trabalha na área de tecnologia, mas as mulheres é que mandam. Que legal. E agradecer a Rebeca, porque foi a Rebeca que me passou o teu contato, quem fez essa ponte. E assim, agora uma mensagem final para nós, se você quer trazer algum tema que a gente não explorou, que a gente não abordou, então uma mensagem tua para a gente. Sim, eu realmente gosto de pensar muito, né, qual é a nossa missão enquanto instituição de ensino superior. Então, eu acho que a instituição de ensino superior, ela tem que preparar o egresso para a excelência, também para o compromisso, que é necessário, e preparar o aluno para o respeito, que é fundamental. Mas eu penso que uma instituição de ensino superior, hoje, para justificar a sua relevância, para ela ter relevância, ela precisa, mais que isso, mas ela precisa ser este espaço para proteger as vítimas da incompetência, quando não há excelência, do descaso, quando não há compromisso, e do preconceito, quando não há respeito na nossa sociedade. Séries, muitíssimo obrigada, assim, um beijo no seu coração, gostaria que você estivesse aqui do meu lado para eu te dar um beijo, um abraço bem gostoso. Também. Muitíssimo obrigada, e olha, assim, o nosso abraço, a nossa admiração, o nosso beijo para toda a comunidade, o UNDB, para todos os professores, para todos os estudantes, para todos os gestores, e sabe, Séries, por meio dessa tua grande equipe, dessa tua grande comunidade, que você continue sendo esse exemplo dessa educação que a gente tanto quer ver, que a gente tanto merece. Então, muitíssimo obrigada, parabéns de coração. Eu queria muito agradecer esse espaço, dizer que você foi exemplar na condução desse podcast. Você tem essa sensibilidade
e uma leitura muito boa da realidade do ensino superior. Gostei muito de estar com você nesse momento. Muito Ai, obrigada, Dani. E eu recebo esse presente no final, que coisa boa! Sério, olha, nos encontramos agora no Finesp, e agora, gente, olha, você que acompanha, né, todo mundo que acompanha o podcast Gestão do Ensino Superior, que você possa compartilhar esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Somos a revista Ensino Superior e há 26 anos a gente faz a maior e a melhor cobertura de notícias da educação. E se você nos segue, compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas, porque a gente acredita que sim, que produzir conteúdo de relevância é uma maneira de mudar o mundo para melhor. Esse podcast, ele pode ser conferido pelo Spotify, pelo YouTube. Acompanhe tudo que a revista gera de conteúdo de relevância por meio das nossas mídias, Instagram, LinkedIn. Tem o nosso aplicativo que é muito legal. Muitíssimo obrigada e até o próximo. Agradecemos o apoio da SEI, Paixão por Transformar Educação com Tecnologia.